Cuidado com essa manipulação de uma pessoa sedutora. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Burigato Responde. E hoje, não é nem bem uma pergunta que eu recebi, foi muito mais um desabafo ali que eu recebi na caixinha de perguntas do meu Instagram, lá no Stories, não é? Onde a pessoa se sentia manipulada e ela acreditava que a outra pessoa era muito sedutora e tudo mais, e por isso ela caía, não é? Bom, esse é um ponto fundamental da sedução que muitas vezes a gente deixa passar batido. E é justamente por isso que eu vim comentar nesse Burigato Responde isso, a sedução como manipulação, e você precisa ficar atento, precisa ficar atenta em relação a isso, certo? Então quer saber mais sobre isso? Fica aí, mas antes deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários para eu ver você aqui interagindo comigo. E é claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui. Senão você vai ficar sem notificação e provavelmente vai perder um monte de conteúdo bom aí, né? Bom, primeira coisa, que inclusive até se conecta com isso, né? Ó, todo mundo sabe, ou muitos de vocês já sabem, que eu tenho um treinamento A Arte da Sedução, com mais de 45 horas de conteúdo, um treinamento muito aprofundado sobre a arte da sedução, 45 aulas lá, não é? E, inclusive, uma aula muito poderosa desse treinamento eu liberei gratuitamente aqui no meu canal. Vou até deixar o link aqui, caso você não tenha visto. E caso você não tenha visto, como eu te falei, se não está inscrito, não está dando like, aí, lógico, o YouTube não vai te notificar, tá? Mas eu vou deixar aqui, então, para você assistir esta aula. Bom, o que acontece é o seguinte. Muitos de vocês que, querendo ou não, gostam do conteúdo e tudo mais, ou ouvem falar disso, né? Ou até tenham lido o livro, por exemplo, que é o que eu utilizei como base para o treinamento, logicamente botam um objetivo como o principal. Qual? Se tornar uma pessoa sedutora, né? Então assim, dificilmente, não me lembro, de verdade não me lembro, de uma pessoa que se inscreveu e comentou e interagiu comigo ali, não é? E que falou que, sei lá, queria se proteger. Fui lá, fui seduzida e tal, e agora eu quero aprender a me proteger disso daí, quero entender como funciona essa parada, né? Não. Geralmente a gente quer ser, digamos assim, o predador, não é? A gente quer saber as estratégias, a gente quer executar as estratégias e quer seduzir as pessoas, não é? Bom, tudo bem, né? Veja, é importante entender que por mais muita gente até tem uma resistência em relação a isso. Acha que é algo errado, algo feio, e veja, lógico que não, né? Eu lembro até quando há muito tempo atrás, muito tempo atrás, eu tava num baile, né? Tava no baile de dança e tal, né? E eu tava conversando com uma amiga minha na época, e aí ela falando do meu trabalho e tal, e aí ela, não sei, sabe o que eu penso? É que, sei lá, eu acho que se a gente fica pensando demais sobre isso, a gente não é a gente mesmo. Que viagem, né? A gente não é a gente mesmo e tal, não sei o que lá. Eu quero falar o que vem na minha cabeça, né? Eu falei, não, tudo bem e tal. Aí eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa, você já fez aula de dança? Ela, já. Eu falei, mas por que você fez aula de dança? Ela, porque eu quero aprender a dançar melhor. Por que você quer aprender a dançar melhor? Ah, porque é mais gostoso, foi o que ela me falou. Eu falei, então, é a mesma coisa. Por que você tem que aprender a entender melhor as pessoas? A saber se comunicar melhor? A, de fato, quando você estiver numa conversa, ser uma pessoa mais, por exemplo, agradável, persuasiva, sedutora e por aí vai. Porque é mais gostoso, porque dá mais resultado, porque as pessoas querem estar perto de pessoas assim. Lógico, né? Ou seja, logo, você tem que entender que quanto menos você sabe fazer isso, mais desagradável e pior tudo é na tua vida. Tá certo? Então esse é o primeiro aspecto fundamental que você precisa entender. Veja, e ela até falou, não tô inocente, não foi nem, né, a gente tava conversando e tal, né, talvez até puxando um assunto, se é que eu me lembro, né, que era, mas eu acredito que era muito isso. E o que acontece assim, né, a gente tem muita essa linha e muitas vezes até mais uma preguiça de estudar, por exemplo, do que uma compreensão clara aí, né? Então, ou a gente vê, como eu disse aqui, por um teor um pouco, né, manipulador, que é o que eu vou falar inclusive, você precisa estar atento, tá? Mas a primeira coisa é essa, se você tem essa resistência, o que acontece é o seguinte, você começa a ter tanta dificuldade, como eu tô falando, você não seduz ninguém, você não consegue convencer ninguém do teu produto, você não consegue vender, você não consegue ser contratado, você não consegue ter amigos, você não consegue fazer um monte de coisa, e você acha que é, sei lá, porque você talvez não seja melhor você mesmo. E é uma besteira, porque muito provavelmente você aprende a se comunicar com quem te rodeia, e muito provavelmente essas pessoas, sei lá, falam demais, não é? Não são confiáveis, são manipuladoras ou caramba, e você aprende tudo aquilo sem saber discernir sobre o melhor e o pior, e aí com isso você se torna um mau comunicador, uma má comunicadora, um mau sedutor, um mau persuasor e por aí vai, tá? Então, primeira coisa, é fundamental você aprender isso. Fundamental você aprender a interagir com as pessoas. E sedução é uma forma de interação, você precisa entender isso. Lógico, ela é mais profunda, digamos assim, tá? Mas é uma forma de interação, tá? Então a primeira coisa é essa. E então logo por isso, né, compreendendo, por isso as pessoas, elas buscam isso, na sua grande maioria. Elas buscam ser pessoas mais sedutoras.
E tá tudo bem, como eu disse aqui. Por isso que é tão importante ressaltar, tá? E isso é muito importante para que você entenda a continuação. Bom, e aí, eu lembro quando eu estava ainda gravando esse treinamento, uma aluna do portal Poder Social virou para mim e falou: Thiago, tem como você gravar o Arte da Sedução, só que com o viés da manipulação? Ou seja, como que as pessoas aplicam aquilo para a manipulação? E aí foi, né, na época ela ainda não era inscrita no Arte da Sedução, e eu respondi para ela, falei assim, é exatamente isso que eu estou fazendo. Ou seja, o que é muito importante que vocês precisem entender. Por que as aulas elas são tão longas, por exemplo, lá, né? As aulas têm 1 hora, tem aula de 1 hora e meia lá dentro, né? Sobre só um tema, sobre um só capítulo, né? Por quê? Porque eu não falo simplesmente, ó, é isso que ele apresenta e assim você se torna uma pessoa sedutora. Não. Eu mostro pra você, tá certo? Como que aquilo impacta você. Primeiro, como que aquilo funciona do aspecto mental, digamos assim, não é? E depois eu demonstro as mais diversas aplicações. Como aquilo seduz você, como aquilo manipula você, como que você utiliza para você ser uma pessoa sedutora, como você se protege de uma possível manipulação em relação àquilo. Então, por isso, o que eu estou fazendo aqui? É muito importante, eu não estou falando especificamente do curso não, tá? Eu só estou falando como eu idealizei este tema, e é como você deve enxergá-lo também, tá certo? Ou seja, quando se fala de sedução, persuasão, manipulação e por aí vai, você não pode olhar de uma forma absolutamente unívoca, como se aquilo tivesse uma única aplicação, um único sentido. Não. Você vai conhecer uma pessoa sedutora, agradável e você vai querer casar com ela. Da mesma forma, você vai encontrar uma pessoa sedutora, agradável, que vai te manipular, que vai utilizar aquilo contra você. Tá certo? Então, assim, até nas últimas semanas eu estava estudando, enfim, né, é um treinamento que eu faço, e o que acontece é, uma das pessoas lá, né, no caso, terapeuta, ela estava lidando com um paciente manipulador e sedutor, e o que aconteceu? É interessante que, olha só que interessante, e aí é o ponto, né, da manipulação que você tem que tomar cuidado. Essa pessoa, esse paciente manipulador e sedutor, o que acontecia? Ele era sedutor, inclusive esse era um dos desarranjos da vida dele, justamente por ele ser sedutor, ele seduzia e manipulava todo mundo, tá certo? E aí ele começou a ser atendido por essa pessoa, e quando não, o que aconteceu foi o seguinte, ele começou também a seduzir ela. Ele começou a seduzir essa terapeuta. Só que ela, isso que é muito interessante, e esse é o problema de você não conhecer, por exemplo, a arte da sedução. Ela, achando que ele seduzia todo mundo e só com ela ele era honesto, ela não percebeu que ela também estava caindo na sedução e manipulação deste paciente. Ou seja, qual que é, por exemplo, uma manipulação fundamental que você precisa tomar cuidado, que, mais uma vez, pode ser sedução, como eu já falei, por isso é tão importante entender o que eu expliquei até agora, mas pode ser uma manipulação e nesse caso era, né? Este cara, ele falava coisas que mostravam que para ela, beleza? Ou melhor dizendo, com ela, ele conseguia ser ele mesmo. Com ela era tudo diferente. Com ela ele conseguia se abrir. Com mais ninguém ele conseguia ter feito isso, não é? E detalhe, para ela, ele confidenciou que outros psicólogos já foram manipulados por ele. E mesmo assim, na cabeça dela, ela não estava sendo seduzida ou manipulada por ele. Qual que é o ponto aqui? O ponto é o seguinte, todos nós temos uma vontade maior ou menor de sermos especiais, beleza? E uma pessoa sedutora, ela está atenta a isso. Ela está prestando atenção aonde é que você quer a aprovação. E o que ela faz? Ela ataca ali, naquele lugar que você quer a aprovação. E ela vai fazer, ou né, o sedutor, a sedutora, vai fazer você se sentir especial naquele ponto. E você, quase que num delírio infantil, vai cair. Como, por exemplo, o pai que fala, uau, seu desenho ficou lindo, filho. Né? E ele, claro, não tem maturidade nenhuma, o que é normal, ele vai falar, é verdade, né? Eu sou o maior desenhista do mundo. E aí, neste caso, por exemplo, talvez essa terapeuta buscava uma aprovação ali, querendo ali se sentir especial, competente no que ela faz. E aí caiu como uma luva tudo que ele falava. Só que qual era o problema? O problema é que, obviamente, ele estava manipulando, seduzindo ela e não fazendo, por exemplo, o que ela acreditava que era ela ser competente e com isso fazer o se abrir. Tá certo? Então qual que é o ponto fundamental?
entender a sedução vai muito além de você ser uma pessoa sedutora. Mas está muito ligado, que é o que eu falo profundamente em todas as aulas. Não é que eu falo em uma, ó, essa aqui é mais sedutora. Não, falo em todas. E se você assiste aqui, ó, tem uma aula completa, aprofundada, muito boa, uma das melhores aulas do treinamento, disponíveis gratuitamente para você assistir, tá? Então o que acontece é o seguinte, se você não sabe isso, você cai, e o que é pior, você ainda propaga aquilo. E é interessante porque até nesse estudo que nós estávamos fazendo, a pessoa resistia, porque claramente ela tinha contado uma história e que não estava tão, ela estava se solidificando. Até que veio, claro, ó, acho que você está sendo seduzida também. Ela, não estou não. A primeira coisa que a pessoa pensa é isso. Então, ó, eu teria percebido. Mas, ó, aí você vai fazendo a conexão do que ela fala com o que ele falou, a reação dela, tá? E, por exemplo, um ponto fundamental que é impressionante. Como que, até você deve estar se perguntando, Thiago, mas como que eu me protejo disso? Vou te dar uma dica bem simples, mas bem simples mesmo, que é o que eu, mais uma vez, falo muito dentro do treinamento, né? Quando alguém fala isso pra você, pode ser real, pode ser que com você tenha sido diferente de alguma forma. Tudo bem, né? Só que qual é o problema? O problema é o seguinte, quando primeiro, você tem que entender o contexto, né? Que é algo que eu exploro, como eu disse aqui. Por exemplo, no início do treinamento, eu só falo sobre personalidade sedutora, antissedutor e vítima de sedutor. Pra você ter a base do que acontece numa arte da sedução. E depois falar de estratégias. Então você tendo aquela base, você vai sacar mais, por exemplo, se, né, o que está acontecendo tá numa linha um pouco mais manipuladora ou não, beleza? Mas vamos lá, o que você pode fazer? Você pode fazer um teste. Quando uma pessoa falar isso pra você, né, dessa forma, e você desconfiar de alguma forma, não reaja de prontidão, digamos assim. Não abra um sorriso. E você tem que estar atenta a isso, né? Porque pode ser que você só simplesmente abre e não perceba. Mas quando você abre um sorriso, ele pensa, peguei, né? Captei, é isso que essa pessoa gosta. Tá? O que você pode fazer é resistir um pouco a isso. Por exemplo, você pode poupar o seu sorriso, fazer até um sorriso quase que neutro, né? Não é um sorriso assim, né? É um sorriso assim. Tipo, uma cara mais serena, digamos assim. E uma pausa silenciosa, para ver como que ele ou ela vai lidar com essa afirmação. Ou seja, o que ele vai falar na sequência? Ele vai tentar te convencer demais? Qual que é a próxima reação? Aí é lógico, vai caber devidas interpretações. Se ele começar a te insistir, não é? Aí você fica atento, por que ele está se esforçando tanto, não é? E veja, agora se ele recua, ou se, por exemplo, você vê que ele tenta ser um pouco mais honesto, pode ser uma manipulação, é lógico, você tem que estar atento. Por isso que é tão importante esse treinamento. Meu Deus, eu não consigo conceber quem ainda está fora dele, eu não consigo. Assista essa aula para você entender melhor por que você está fazendo uma loucura estando fora deste treinamento, que é bizarramente barato e muito aprofundado, né? Então, o melhor, eu te garanto, não vai ter melhor do que esse e mais aprofundado que esse em nenhum lugar, tá bom? Então, o que acontece é o seguinte, essa resistência inicial, ela vai mostrar, mesmo que você não consiga interpretar bem a reação dela, né? Você vai perceber, essa resistência, tá? Ela vai te dar um pouco de tempo, tá bom? Para que, primeiro, ele ou ela perceba que você não está caindo no jogo dele ou dela, tá bom? Então, ele vai ter que ser mais sofisticado, para dizer o mínimo. E com isso, ele vai te dar mais indícios, vai te dar mais ferramentas. Pode ser que, por exemplo, um manipulador, que quando vê que você resiste, simplesmente desiste. Fala, e pronto, aí você já, né, tá óbvio. Era uma manipulação. A pessoa, imagina, quem que acha alguém que é único e deixa pra lá em um encontro? Não é ninguém, tá certo? Então o que acontece é o seguinte, essa resistência, ela te dá tempo e faz com que a outra pessoa reaja e não você. Então ao invés de você reagir e dar pistas de gostei do que você falou, não, você fala assim, tá, né? Basicamente é isso, você fala tá com a sua reação. E, em sequência, a pessoa vai reagir àquilo e vai te trazer mais informações, aí você vai ter que ter habilidade para decifrar. Mas aqui já é um bom começo, para você entender a arte da sedução, como eu disse aqui, os mais devidos usos, para que você compreenda, por exemplo, que existem outras possibilidades. Grande parte do seu problema é você achar que não existe essa possibilidade. Isso é bizarro e é triste no fim, né? Porque, como eu disse aqui, muita gente cai, como até, por exemplo, essa mulher que a gente acabou de falar aqui, né? Essa pessoa que... a gente estava estudando junto com ela, né? Inclusive sobre um caso dela. E, em contrapartida, você aprendendo os devidos usos, você vai abrir a sua mente para que você consiga compreender melhor o que pode estar acontecendo, tá bom? Então,
espero que tenha ajudado você que me mandou este relato, vocês que gostaram e viram aqui, né? Deixa seu like, se inscreve aí e, claro, assista a aula que eu falei aqui para você ter uma ideia mais profunda do que a arte da sedução, tá certo? E como que você pode utilizar isso na sua vida para ter N ganhos, não só pela sedução em si, mas como também pela proteção em relação a tudo isso. Certo? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Um grande abraço e até a próxima.